Tem um verso na Bíblia que eu acho muito especial. Eu queria ler ele com vocês. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Por que eu acho esse texto tão especial? Porque aquela pessoa que escreve esse texto, Pedro, aqui ele mostra que ele entendeu o chamado que Deus tinha feito para ele. Como assim? Se você parar para refletir um pouquinho sobre João, lá no Evangelho de João, você vai perceber que lá no Evangelho de João, no final, Jesus fala com Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro fala, eu amo o Senhor. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E Pedro fala, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus fala, pastoreia o meu rebanho. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E Pedro olha e fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E sabendo todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E aí, então Jesus, pela terceira vez, fala, então, apacenta as minhas ovelhas. Essa carta de Pedro é justamente tudo aquilo que Pedro um dia foi mandado por Deus para fazer. Apacentar as suas ovelhas. E aqui Pedro, aquele que era o mais impulsivo, aquele que fazia as coisas todas na hora, com vontade de pegar uma espada, cortar a orelha de alguém que mexesse com Jesus, agora estava pastoreando outras pessoas. De forma tranquila, ele estava pastoreando as pessoas que tinham aceitado a Cristo. E ele traz um conceito interessante para a gente pensar. Porque não somente ele foi transformado, mas ele também era um mensageiro de Jesus Cristo. E aqui fala apóstolo, que é essa ideia de aquele que foi enviado, comissionado, um mensageiro de Jesus. Então ele entendia que agora ele não falava sobre ele mesmo. Ele não pensava nele mesmo, mas ele pensava em Jesus e naquilo que Jesus gostaria que ele deixasse para aqueles que estão ao seu redor. A maneira como nós tratamos os outros, a maneira como a gente vai viver a nossa vida, é a maneira como Jesus viveria se estivesse no nosso lugar. É a maneira que Jesus gostaria que nós falássemos. E é assim que Pedro age. Ele fala, eu fui enviado como mensageiro para falar para as pessoas. E ele fala, eu sou mensageiro de Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram a mensagem. E agora que eles estão como forasteiros. E aqui entra um momento especial. É justamente quando a gente começa a entender que quando nós aceitamos a Cristo, independente de você ter qualquer nacionalidade, brasileiro, americano, angolano ou todas as outras que você pode pensar, você não é mais pertencente a esse mundo. Você é filho de Deus, pertencente ao reino dos céus. E como reino de Deus que você está buscando viver aqui, você entende que você é forasteiro. E como forasteiro, você entende que o céu é o seu lar permanente. E todo momento em que a gente começa a perceber que a gente aceita Cristo, a gente vai viver a nossa vida olhando para as pessoas ao nosso redor e entendendo que elas também podem ser parte desse reino. E como forasteiros, você vai tratar os outros como alguém igual. Quando a gente está em um outro país, a gente sente a necessidade que nós temos de pessoas que são iguais a nós, que pensam como nós, que têm a mesma cultura que a nossa, que está conosco e sabe o que a gente está pensando. E essa necessidade é aquilo que nos faz tratar os outros de uma forma decente, de uma forma amável. Porque quando você encontra outro forasteiro, você percebe que você já esteve na posição dele, de se sentir meio que rejeitado de todo mundo que está ao seu redor. Então você o trata com amor, com carinho. Você entende que se o céu é o seu lar, as outras pessoas que estão se sentindo rejeitadas podem também encontrar no céu o seu lar. E o seu objetivo, como mensageiro de Jesus, é fazer com que elas entendam que existe um lar. E elas se sintam parte desse lar através da sua vida. E é justamente isso que Pedro traz para nós aqui. Se o seu lar é o céu, o lar dos outros também pode ser o céu. Então que a sua vida e que a maneira como você vai tratar aqueles que estão sendo rejeitados seja mostrando para eles um pedacinho do céu através da sua vida, fazendo com que eles entendam que o lar não é aqui e que o lar logo vai chegar. Jesus está chegando e enquanto isso, você está sendo Jesus
para aqueles que estão ao seu redor. Seja Jesus.